irmãos. Estamos aqui com mais uma aula do nosso estudo básico do Espiritismo, que é um dos cursos que compõem o SCDE, que é o Estudo Completo da Doutrina Espírita. Estamos no módulo 1, Introdução ao Estudo, o 6º roteiro, e estamos tratando da origem das religiões. Esta é a 4ª parte. Então, na sequência, é a aula de número 17. No horizonte civilizado, o homem sai do mediunismo primitivo, do animismo e do culto dos ancestrais para iniciar o mediunismo oracular. Então, nós vimos nas aulas anteriores, referentes à origem das religiões, que da fase primitiva nós tínhamos aquele mediunismo primitivo, não é? Passamos pelo antropomorfismo, ou seja, o homem dava vida e forma, não é, às coisas. Passamos por aqueles efeitos físicos, digamos assim, de forma mais intensa. No horizonte agrícola, nós passamos pela fase da animalização, não é, dos animais, ou seja, se dava forma animalesca aos animais. Não é? Tivemos o culto dos ancestrais, dos deuses familiares. E no horizonte civilizado, o homem sai desse mediunismo primitivo e, consequentemente, do animismo e do culto dos ancestrais, para iniciar um mediunismo oracular. Ou seja, nós falamos na aula anterior sobre como se dava esse mediunismo oracular. Não é? Existiam determinados locais que eram conhecidos como oráculos, e ali determinados médiuns, né, entravam em transe e os espíritos se comunicavam, davam ali informações e orientações. Com o mediunismo coletivo surgem algumas lendas, tais como a do dilúvio universal. Então, veja, o mediunismo oracular, ele no horizonte civilizado, ele se torna coletivo. Né? Então, assim, não é um único médium específico, não existe uma individualidade mediúnica, digamos assim. E é daí que surgem as lendas do dilúvio universal. Então, veja, esse dilúvio bíblico, né, se a gente for pegar lá na Bíblia, a gente vai ver aquela história de Noé, né, do dilúvio, né, que durou, parece, 40 dias e 40 noites, uma coisa desse tipo, onde Noé recebe a instrução de um espírito para construir uma arca e pegar os seus familiares e mais um casal de cada espécime animal. Então, todos nós conhecemos essa história. Só que se a gente for analisar a história, a gente vai ver que existem correspondentes desse dilúvio na Assíria, ou seja, Gilgamesh também fala desse dilúvio, e na Grécia com Deucalião. Então a gente vê que isso na verdade é uma lenda, não é? Por quê? O que houve foi uma grande enchente em uma determinada região, mas como eles não tinham e nem sabiam da existência de outros locais, de outras civilizações, para eles, o mundo deles se resumia ali, naquela região onde eles viviam. Então, se houve uma grande enchente ali, digamos assim, que é o que pode ter acontecido, no máximo, não é? Para eles, aquilo representava o mundo inteiro. Tá? Então, daí surge essa lenda, não é, do dilúvio bíblico, onde Deus mandou água para destruir a civilização, que a gente vê que isso é uma coisa completamente fora, não é, da inteligência, da capacidade de Deus e da sua sapiência. Não é? Então, Deus cria o mundo, cria os homens, e depois manda um dilúvio para destruir, mas se arrepende e salva ainda a família de Noé. Enfim, foi uma coisa completamente controversa, né? Esses dilúvios aconteceram em diversos locais, o que gerou o arquétipo coletivo, sendo que para cada região eles consideravam como sendo o próprio mundo. É aquilo que eu falei, não é? Eles viviam em uma determinada região e achavam que o mundo todo se concentrava ali. O horizonte profético se caracteriza pelo mediunismo bíblico. Também aqui se rompe o gregarismo com o aparecimento do individualismo. Então, veja, agora o homem entra na fase do horizonte profético, né? Ele sai do civilizado e entra no profético, né? E aí a evolução, né, da intelectualidade humana já é bastante elevada, tá? E aí ele passa a entrar no mediunismo individual, ou seja, ele rompe, né, dessa questão mediúnica do gregarismo, ou seja, do conjunto, do grupo, e passam a existir os médiuns individuais, ou seja, o homem percebe que a mediunidade é uma coisa intrínseca dele, de cada ser humano, né? E não de um coletivo, e não de um conjunto, como eles pensavam no horizonte civilizado. Então surge uma vasta gama de poetas nessa época da humanidade, né? Sábios,
místicos e profetas. Brilha a filosofia grega, o profetismo hebraico, o misticismo hindu e o moralismo chinês. Então, é uma fase já de bastante evolução, não é, na era da humanidade, desde o horizonte tribal, passando pelo agrícola, civilizado e agora chegando ao horizonte profético. Não é? É nesse horizonte profético que começa, a gente vai ver que é nessa fase do horizonte profético que Moisés vai escrever o Pentateuco, não é, a Gênese, e os outros livros do Pentateuco, da Bíblia, tá? E aí a gente vai começar. Veja que a gente começou a origem das religiões desde dos primeiros seres humanos aqui na face da Terra, né? Dos homens primitivos mesmo, aqueles homens que se assemelhavam muito ao macaco, tá certo? Que não tinham nenhum rasgo de inteligência, não tinham absolutamente nada, eram muito mais animais do que seres humanos. E a gente vem acompanhando todo o processo evolutivo dentro desses horizontes que Ernesto Bozano trata no seu estudo, né? Ele divide o processo evolutivo da humanidade, como a gente viu já, em horizontes. Então, quando chega no horizonte profético, já a evolução é bastante acentuada. Sim, aí como nós dizíamos, né? Deixa eu voltar aqui, porque... Pronto. Além destes, se destacam o patriarcalismo mesopotâmico, o sacerdotismo egípcio e o magismo persa. O horizonte profético teve sua origem e culminância com o povo hebreu. Então a gente vai ver aí, quando a gente chega nessa fase, que é a fase que a gente conhece, não é, do Antigo Testamento, começando com Moisés, até os dias de hoje. Né? Então a gente já vê que há um encadeamento, não é, do processo religioso. Abraão herdou a cultura mesopotâmica e Moisés herdou a cultura egípcia. Moisés, todos sabem que ele foi criado, né? Ele foi adotado por uma princesa egípcia e lá viveu, né? Até que ele se revolta e foge, né? E tira o povo hebreu da escravidão egípcia. Então, em Canaã, encontram o horizonte agrícola e misturam com o civilizado herdado por eles, criando o profético. Então, Abraão estava preso ainda na cultura agrícola. Veja, né? A divergência, a diferença, a disparidade entre os dois. E Moisés já estava no horizonte civilizado, né? Já fazia parte, né? Porque assim, as mudanças não ocorrem bruscamente, né? De repente a gente está num horizonte agrícola e deságua no civilizado. Não é assim que funciona, né? As coisas vão mudando gradativamente. Então, vai passando por regiões, por determinadas regiões. No Egito já se vivia a época do horizonte civilizado, enquanto que Abraão, que herdou a cultura mesopotâmica, ele ainda estava preso muito à cultura do agrícola. Então, quando os dois se juntam, eles misturam, né, os conhecimentos desses dois horizontes e cria o horizonte profético. Né? Agora, esse cria não é uma coisa intencional, né? A coisa ocorre pela mistura de conhecimentos que eles fazem ali. A culminância do horizonte profético pelos hebreus podem ser, assim, discriminados. A aceitação do monoteísmo, ou seja, a partir deste momento, eles deixam, né, principalmente o povo judeu, o povo hebraico, eles deixam eles já não seguem mais a ideia do politeísmo, ou seja, da existência de vários deuses, tá? Eles acentuam os atributos éticos. Existe também a ligação direta de Deus com o profeta, ou seja, Moisés se comunicava diretamente com Deus, né? Então veja que não há um conjunto, uma coletividade, sim uma individualidade, o que o torna mais poderoso que o indivíduo grego-romano. Então, enquanto o indivíduo grego e romano ainda estavam presos ao politeísmo, né? Ou seja, à existência de vários deuses, Moisés já estava, o povo hebreu de uma forma geral, mas mais particularmente Moisés, já exercia aí o individualismo, ou seja, ele já conversava diretamente com Deus e, logicamente, ele se tornava mais poderoso. A individualização de Deus decorre da individualização humana. Desligando-se da massa gregária, o homem se torna egrégio e elege um Deus egrégio, à sua imagem e semelhança. Então, no momento em que o homem passa a entender, né, pelo seu processo evolutivo, que ele faz parte de uma coletividade, mas que ele é uma individualidade, coisa que antes ele não pensava dessa forma, aí a gente vê que pelo processo de acentuação intelectual desse homem, ou seja, quando ele percebe que ele é um indivíduo que compõe uma coletividade, não é só uma peça de uma engrenagem grande, ele tem a sua importância, né? O homem tem a sua individualidade e a sua importância. Logicamente que ele começa a ver a divindade também um Deus egrégio, ou seja, um Deus independente, né? Um Deus individual. Tá? Então, com isso, a gente encerra aqui essa aula e aguardamos vocês nos próximos vídeos. Um grande abraço.